Professor Cid Mauro, ensino religioso, assessor da Secretaria de Educação, com vocês juntos no 9º ano para a aula 2, Tradições religiosas e escolhas éticas na sociedade. A ética é fundamental no trato religioso. A gente já aprendeu que as religiões têm ética religiosa, mas essa ética religiosa está num contexto maior da ética, que abrange toda a sociedade, que abrange princípios filosóficos. Às vezes a gente vê certas posturas de religiosos que são antiéticas. Então é necessária essa vinculação. Vamos lá? Fundamentos religiosos corretos e incorretos no contexto de atitudes éticas de respeito à vida e à dignidade humana. Então a gente vai primeiro ver o que é religião, para que depois a gente possa fazer essa correspondência entre comportamento ético, ética da religião, ética no sentido geral, respeito à vida, respeito ao outro, respeito aos direitos humanos. Religião são sistemas culturais de crenças e visão de mundo. Há diversas religiões, porque são sistemas culturais, com a sua visão de mundo, com a sua maneira de entender, com a sua relação com o transcendente, que por meio de símbolos, de narrativas e tradições relacionam-se à humanidade e à espiritualidade. O transcendente é algo para além do mundo físico. Então a religião inclui essa relação. Adotam doutrinas, tradições, valores morais, valores próprios de cada uma delas, buscando dar sentido à vida, explicar a origem da vida e explicar a origem do universo. Isso é a definição de religião. E o que é ética, o que é respeito à vida e o que é dignidade humana? Nós vamos fazer uma relação, é necessário a gente pisar em chão firme, né? Ali no seu slide, ética é uma área da filosofia que investiga princípios que disciplinam, que motivam, ou princípios que distorcem, mas sempre orientando o comportamento humano. A ética procura corrigir distorções no comportamento humano. Reflete a respeito da essência das normas, dos valores, das prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. É impossível haver uma sociedade sem respeito a normas e a regras. Isso é ética, uma área da filosofia. O que é respeito à vida? É um sentimento positivo, diligente, ativo pela pessoa, pelo outro, ou por entidade civil pública, o bem público, pela nação, pela religião, pela política, pelas instituições. Isso é respeito à vida, inclui até o trato com o bem comum, ok? Riscar, pichar um muro é um desrespeito à vida, conduzido de acordo com a moral específica do respeito, seguido de ações efetivas que honram o outro e honram a sociedade. Respeito à vida tem esse contexto genérico. É claro que tem relação com a ética, não é? E o que é dignidade humana? É um valor moral e espiritual inerente à pessoa. É um princípio máximo do Estado democrático. A dignidade humana está prescrita na Constituição. Eu até coloquei aí uma citação da Constituição. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem diversos fundamentos. Qual é o fundamento 3? A dignidade da pessoa humana. Consta na Constituição a necessidade de respeito à vida e a necessidade de dignidade humana. Ok? Vamos ver a equivalência? Agora a gente vai ver a equivalência entre religião. A gente definiu, a gente viu o que é religião, o que é ética, o que é respeito à vida e o que é dignidade humana. Então a gente agora vai fazer uma relação entre eles, né? Enquanto a religião fala de amor, a ética fala de respeito ao outro, a preservação do outro, a preservação da vida está na categoria de respeito à vida e a defesa permanente dos direitos na postura da dignidade humana.
Então, nessa primeira linha, você vê a religião falando de amor por princípio, a ética de respeito ao outro como princípio, a preservação da vida e uma postura contrária ao que ameaça a vida, postura de respeito à vida, e a defesa permanente por direitos iguais, dignidade humana. Ok? E ali, preservação individual do caráter. Isso a religião fala. E o que a ética diz nessa área? Observação pessoal de princípios éticos. E o que o respeito à vida tem a dizer nessa área? Respeito a si e respeito ao outro. E, com respeito à dignidade humana, defender a própria dignidade e a dignidade do outro. E, enquanto a religião fala luta por igualdade social, a ética, observação de princípios éticos. O respeito à vida, luta pela preservação da vida no contexto social. E, com respeito à dignidade humana, combate contra condições sociais desumanas. Então, nós estamos fazendo uma equivalência de eixo, o que diz respeito à religião, à ética, ao respeito à vida e à dignidade humana. Por exemplo, quando a religião fala proposta de modelo de conduta, o religioso ele tem que preservar a si mesmo para que seja um modelo positivo de conduta. Senão é como se ele estivesse desrespeitando a própria religião. A ética já vai falar da discussão permanente de modelos éticos. Há modelos éticos que a gente tem que preservar, manter e pôr em prática. Na questão do respeito à vida, a defesa individual, a ajuda coletiva por preservação da vida. Preservação da vida é um esforço individual, mas tem que se tornar um esforço coletivo para que haja essa preservação e o respeito à vida. E na área da dignidade humana, associações de grupos e entidades que preservam, que lutam por dignidade humana. E, na categoria religião, esforço por ações conjuntas das religiões. A gente, no ensino religioso, a gente ensina o diálogo e a gente ensina que as religiões não estão competindo. As religiões precisam se agrupar e descobrir o que elas podem fazer em comum. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, quantas coisas as religiões podem fazer em comum para amenizar o sofrimento das pessoas. Ações conjuntas. E no terreno da ética, a reafirmação conjunta de princípios éticos. A gente tem que ter apoio e dar apoio a quem procura orientar a sua vida por princípios éticos. Respeito à vida, o reforço por trabalho conjunto de órgãos de respeito à vida. A gente tem quais são os órgãos, quais são as entidades que precisam de um apoio, até das religiões mesmo, mas precisam de um apoio permanente da sociedade porque elas lutam pela preservação do respeito à vida. A gente tem que saber e se empenhar nisso. E, na categoria da dignidade humana, divulgação permanente de ações pela dignidade humana. A gente precisa fazer propaganda disso. E a gente precisa defender esses direitos. Agora vamos ver quais são posturas religiosas incorretas. Eu fiz uma lista, já que nós estamos fazendo uma comparação entre religião, respeito à vida, dignidade humana, quais são posturas religiosas incorretas? Às vezes a religião não age de acordo com a ética, não é nem culpa da religião, culpa de alguns membros de uma dada religião. Defender uma falsa hegemonia religiosa. Às vezes uma religião quer ser mais do que a outra, alegando que eu sou a religião mais antiga, eu sou a religião que tem um número maior de adeptos, eu sou uma religião que cobre uma área maior no planeta, então eu sou a mais importante. Isso é um erro. É um erro. É um princípio incorreto na religião. A autoavaliar-se como religião superior, acima de todas as outras, todas as religiões se equivalem, independente da quantidade de adeptos, da abrangência dela, da antiguidade dela. Uma religião que tem 1 milhão de adeptos, uma religião que tem 100 mil adeptos, elas têm o mesmo valor. Defender sua doutrina como superior. Não, eu vou impor a minha doutrina, eu vou praticar o proselitismo. Eu não vou respeitar a diversidade, não vou respeitar a pluralidade. É um comportamento errado de qualquer religião que haja dessa maneira. Já dissemos, não é o problema às vezes da religião, mas dos membros de determinada religião. Não é? Manipular a religião visando lucro. Como isso acontece, como é triste isso. A pessoa tem uma angústia, ela tem e aí alguém manipula o emocional dela visando lucro.
é um desrespeito à fé do outro, ela tem ambição, ela tem um discurso enganoso, aquela religião tem demagogia. A gente tem que avaliar isso e repudiar. Isso não é respeito à vida, não é respeito à dignidade humana. Diz respeito ao princípio do Estado laico. Cuidado. Às vezes a religião quer uma fatia da política porque, às vezes a religião, mais uma vez eu digo, certos membros de determinada religião, elas querem se aproveitar e às vezes os partidos procuram sim um ajuste com determinada religião, buscando voto. Faz uma negociata. Isso não é política, isso não é religião. O Estado é laico. Não pode haver essa mistura intencional de religião com política. Isso é uma corrupção do que é política, corrupção do que é religião. Não compreender o amor ao próximo, olha, a religião que não prega o amor ao próximo nem merece ser chamada de religião. Isso é o princípio máximo de qualquer religião. Não pode menosprezar o serviço do outro. Não tratar a religião como instrumento de serviço social, exemplo de princípios éticos e principal fator de vida e dignidade humana. Não tratar. A religião deve ser o quê? Instrumento de serviço à sociedade. Exemplo de princípios éticos e um principal fator de promoção da dignidade humana. Quem não faz isso, olha, não merece o status de religião. Agora vamos terminar vendo posturas corretas, né? A gente falou das incorretas. Qual é a postura correta de uma religião? Renegar a hegemonia sobre qualquer outra. Eu não sou a maioral, eu não sou a máxima, eu não sou a melhor. Independentemente da antiguidade, da abrangência, da quantidade de adeptos. Ah, aquela religião é a maior religião do mundo. Não existe maior religião do mundo. Humildade é um princípio de todas e de qualquer religião. Medir-se em igualdade de condições com todas as outras para querer ser o quê? Do mesmo nível. Do mesmo nível. Ninguém pode se considerar, então a religião tem que se medir com a outra para se colocar no mesmo nível. Por isso que é interessante conhecer a fundo, abrir-se ao conhecimento da outra e ao relacionamento positivo. Defender doutrinas, sim. Existe fundamento, toda religião tem um fundamento. Agora, fundamentalismo é quando você quer impor a sua religião para o outro. Cuidado, há diferença. Repudiar a prática do comércio das crenças, na ambição por enriquecimento ilícito, demagogia de discurso falso, demagogo para atrair fiéis. Isso a religião não deve fazer. É correto que ela não faça isso. Ela não faça isso. Entender que o Estado é laico, a religião tem que praticar isso. A política não pode ser área de atividade da religião e nem a religião área de atividade da política. Elas têm que ter o seu lugar, têm que ter o seu relacionamento, mas sem que uma invada a área da outra ou que haja uma promiscuidade, uma mistura mal intencionada, né? Compreender que qualquer que seja a religião, o princípio é do amor, da não violência, do serviço ao outro. Se você conhece alguma religião que não prega o amor, ou que pratica a violência, ou que não presta serviço ao outro, olha, ela não é status de religião. Mais uma vez eu repito, as pessoas muitas vezes é que praticam isso. Entender que a religião existe para servir a sociedade, sendo exemplo de princípios éticos de respeito à vida e dignidade humana. A religião deve ser exemplo de respeito à vida, de princípio ético e de dignidade humana. Ok? 2 atividades para você fazer. Procure essa aula na plataforma Eduque. É um prazer estar com você e até a próxima aula.